Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós pedimos licença a levantar a voz a Ti. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos dá. A mim de falar da Tua palavra, que é tão difícil, Senhor. É tanta responsabilidade, Senhor, falar da Tua palavra. Mais um tema tão difícil, uma doutrina dessa, doutrina do inferno. Que o Senhor me capacite a meus irmãos, dê sabedoria do alto. Que Teu Espírito Santo, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que se faz presente nesse lugar, possa falar ao coração de cada um, de cada irmão, de cada irmã nesse lugar, Senhor. Que acima de tudo o Seu nome seja honrado e glorificado, porque o Senhor é o único digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Que assim seja, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos, por gentileza. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Obrigado, viu? Irmãos, eu, dentro desse tema, desses versículos, eu separei 4 pontos que eu acho importante nós tratarmos, porque é uma doutrina muito interessante, porque quando nós tratamos da doutrina do inferno, como eu falei na abertura, ela nos traz a real sobre o que aconteceu na cruz do Calvário. Hoje, talvez muitas pessoas olham para a morte de Jesus e não dá a importância, porque elas muitas vezes não têm a real visão do que é a doutrina do inferno. Por quê? Porque hoje isso é muito difícil falar sobre o inferno, porque o inferno é algo ruim de se falar. Muitos porque não conhecem, e outros porque, Deus me livre, bate na madeira 3 vezes, porque o inferno não vamos nem conversar a respeito disso. E eu quis falar eu separei 4 temas: segurança, gravidade, eu coloquei conveniência ou adequação e santidade. E dentro desses versículos que eu li, que nós lemos juntos, eu queria que nós pontuássemos isso, que nós tentássemos enxergar o que nós podemos ver a respeito dessa doutrina, e olhar para esse mundo, e olhar para nós também. Como eu falei, eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para isso? O próprio Espírito Santo faz isso, ele demonstra isso. O que eu quero falar com isso? O primeiro ponto, a segurança de que o mundo nos mostra, do que muitas vezes nós temos. O mundo nos mostra o quê? Uma segurança que olha, está tudo bem, as coisas vão dar tudo certo, não importa o que aconteça. No final, o que vai acontecer? Tudo vai dar certo. Tenha fé, tudo vai dar certo. Não importa no que você tenha fé. Fé todo mundo tem. Alguns têm a fé em Deus, outros têm a fé num Deus que eles criaram, mas o importante é ter fé. Se você perguntar para alguns, hoje eu estava conversando com uma pessoa, inclusive da igreja nossa, inclusive da igreja de Sumaré,
E nós entramos num detalhe, falando sobre a fé, sobre cura. E aí fomos parar na Aparecida e eu perguntei para ele, mas quem cura na Aparecida? Ele falou, a fé dela em Deus. Então, veja bem, a distorção que as pessoas têm. A fé dela em Deus curou, inclusive nela na Aparecida. Então, essa distorção de uma segurança numa fé, e não importa em que seja, demonstra o quê? O inferno não é para mim. O inferno não é feito para mim, porque eu tenho fé. Eu acredito em Deus. E se eu acredito em Deus e faço coisas boas, eu não posso parar no inferno. Como eu vou parar lá? Como uma pessoa boa, como o mundo demonstra que nós somos, porque nós temos o nosso canon, a nossa régua do que é bom e do que é ruim. Quem são pessoas boas e quem são pessoas ruins? Se eu perguntar para qualquer um que esteja aqui, ela vai falar, quem é pessoa boa ou ruim? Eu tenho um estereótipo e vou colocar, a pessoa boa é isso, a pessoa ruim é aquilo outro. E nós vamos seguir isso. Então, nós conhecemos, nós sabemos, nós que temos um pouquinho mais de conhecimento bíblico, vamos citar pessoas boas e ruins de acordo com o que a Bíblia nos mostra. De acordo com aquilo que eu conheço sobre a Bíblia. Agora nós lemos um texto e fala assim, aquele que adorar a besta, aquele que tiver a marca da besta. Mas quem aqui adora a besta? Quem aqui tem a marca da besta? Nenhum de nós temos. Mas quem você conhece lá fora que tem a marca da besta e adora a besta? Quem você vê saindo na rua com na testa escrito 666? E olha, e nós percebemos dentro dessa pandemia que a coisa mais fácil que tem na face da terra é alguém marcar você. E óbvio, não estou falando que você tomar uma vacina, ou ter uma marca, um W, alguma coisa, não é isso, irmão. Nós sabemos que a marca não é nada visível. Eu estou falando que é muito fácil você pegar e marcar alguém por comida ou por dinheiro. É fácil demais. As pessoas controlar nós por medo. Eu falar para você que se você não fizer isso vai acontecer aquilo, é a coisa mais fácil do mundo. Nós percebemos muito bem isso. Independente da fé que você fala que você tenha. Então, aqui ninguém é adorador de besta. Agora, o que a Escritura nos fala a respeito de quem tem a marca na besta? Se nós formos lá em Romanos capítulo 8, ele vai falar do quê? Capítulo 8, versículo 6, ele fala assim, porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, mas pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Olha, nós podemos entender o seguinte, que o que fala, que marca a cabeça, a mente, é o que nós pensamos. E a mão, a que marca a questão da mão, é o que nós fazemos. Aonde está a sua mente? O que você pensa? O que você faz? O que tange os seus pensamentos? Quais são os seus pensamentos hoje? É Deus o seu pensamento? É Deus que marca o seu pensamento? É Deus que faz o seu agir, o seu pensar? A sua mente está cativa a Cristo? Não é para mim que vocês vão responder. Eu sei fazer um pré-julgamento. A mim, como a irmã abriu o culto falando, ela fez um pré-julgamento para ela e cada um faz o seu pré-julgamento. O apóstolo Paulo fala, se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos nós condenados. Então ele está falando, nós não adoramos a besta, mas que besta que nós estamos falando? Mas a nossa mente, o que tange a nossa mente? O que marca a nossa mente? O que direciona a nossa mente? Então, o que está marcado na fronte de nós, da nossa mente? O que direciona o meu querer? O que eu quero da minha vida realmente? O que preenche os meus pensamentos?
É isso que é a grande pergunta. É isso que nesse texto em Apocalipse eu quero que eu e você pensemos e que eu e você perguntamos para nós o que está preenchendo o nosso pensamento, o que faz que eu e você nos movimente realmente. Até então nós estamos falando de um Deus que até então demonstrado ao mundo, apresentado ao mundo, que é um Deus, um Papai Noel do universo. Um Deus amoroso e bondoso, que ama todo mundo, incapaz de fazer mal a ninguém. A ninguém não. Algumas pessoas, entre aspas. A quem, ao ponto que me interessa. O pastor estava lá na empresa fazendo um serviço. Para mim, a funcionária lá, o menino lá morreu lá, o Guilherme de Pádua, né, que pediu perdão a todo mundo. Ela estava falando assim, está no quinto dos infernos. A menina falando lá. Eu não vou falar nem qual que é a religião dela, mas para ela, o Guilherme de Pádua estava no inferno, porque matou a pessoa. Eu também não sei onde ele está, veja, irmãos. Quem sou eu para falar onde ele está? Eu não sei se ele se arrependeu, verdade, cada um. Mas veja bem, e se ele se arrependeu e for verdade? E ela não matou ninguém. Mas era uma idólatra. E aí? Veja que o conceito de segurança que o mundo nos dá é totalmente diferente do que Deus nos dá, irmãos. Talvez o conceito de segurança que você tenha hoje sentado aqui seja completamente diferente do conceito que Deus espera de nós. Talvez o conceito de inferno, o inferno sendo preparado para algumas pessoas, seja totalmente diferente do inferno que Deus preparou. Onde está a nossa mente? Verdadeiramente. Mas no texto falou que o inferno foi preparado para os adoradores da besta. Então o seu Deus, ou o que você adora, é aquilo que você pensa. É aquilo que você mais pensa. Onde está a nossa mente, irmãos? Aonde está a nossa mente? Aonde nós guardamos ou perdemos ou ganhamos mais tempo pensando? No que nós mais pensamos? E as nossas mãos? É aquilo que nós podemos fazer. É um símbolo daquilo que nós podemos fazer. O que nós mais temos feito. E quando eu estava estudando isso, eu confesso aos irmãos que me veio um temor sobre a minha vida. Veio um temor sobre a minha vida. O que eu tenho feito? Todas as coisas que eu tenho feito têm agradado a Deus. O que eu mais tenho feito na minha vida, tudo que eu tenho feito na minha vida tem agradado a Deus ou não? Se o conceito de segurança que eu estou passando para vocês, eu trago para a minha vida também, trouxe um temor para a minha vida, irmãos. Se eu vou aplicar o conceito do mundo de segurança, eu estou tranquilo. Se eu vou aplicar um conceito bíblico que nós vamos começar a ver um pouquinho mais para frente, nós começamos a ficar preocupados. Porque o conceito de segurança que nós podemos ler, se você pegar Mateus, o conceito de fazer, se nós vamos pegar um texto bíblico, porque tudo para nós é bíblico. Eu vou pegar um contexto bíblico do que é fazer, para mim eu vou aonde? Eu vou na Bíblia. E qual um conceito interessante e um exemplo bom para nós? É Mateus 25. Mateus 25 é interessantíssimo. Mateus 25 vai falar o que eu tenho que fazer e como eu faço. E lá em Mateus 25, versículo 37, eles começaram perguntando o justo: Senhor, quando foi que vimos que teve fome e desse de comer, quando teve sede e desse de beber, quando vimos forasteiro e hospedamos, quando teve nu? Opa, quando foi que nós fizemos tudo isso?
Interessante de tudo isso, não foi só isso, irmãos. Interessante que as pessoas que fizeram, elas não tinham consciência do que elas estavam fazendo. Não tinha essa consciência. E parece que as pessoas que não estavam fazendo, tinham a consciência que estavam fazendo. Que era a mesma consciência de Mateus 7. Mas, Senhor, mas nós não expulsei demônio. Fizemos milagres no teu nome, Senhor. Quando vocês fizeram isso para uns pequeninos meus, aí você vai para o lado direito. Aqueles que não fizeram vão para o esquerdo. Apartai-vos de mim, malditos. Jesus aqui parece que não é aquele Deus Papai Noel que as pessoas pregam. As palavras de Jesus aqui parece que não são tão suaves como os pregadores de rosas fazem. Como assim malditos? Malditos só porque eu não quis dar roupa para o seu filho? Porque eu não quis dar comida para ele, eu sou maldito por quê? Sou obrigado a fazer isso então? Os homens argumentam, os homens planejam, mas o fato é que a palavra de Deus diz que muitos estão no caminho da destruição. Muitos. Existem muitos, e isso, não sei para vocês, é amedrontador. A segurança que o mundo nos passa não é a segurança que a Bíblia nos dá. Chegamos a 8 bilhões de pessoas. Se fizer uma continha rápida, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a maioria delas está indo no caminho da destruição. E nós sabemos que o único caminho que leva à salvação é Cristo. Que aqueles que são budistas, aqueles que estão no mundo, eles vão passar por condenação. Aqueles que são muçulmanos, aqueles que são adoradores de Maria, aqueles que têm a marca da besta, aqueles que são adoradores da besta, aqueles que têm a mente em outros deuses, ou a mente em si mesmo, adoradores de homens, adoradores de si próprio. É a condenação. A verdade, irmãos, pessoas estão sendo enganadas, achando que está tudo bem, que estão indo para o céu. Mas, na verdade, a cada 3 segundos, morre em torno de 3.000 pessoas por dia no mundo. E para onde essas pessoas estão indo? Eu sei que muitas pessoas achando que está tudo bem, porque são boas, porque fazem coisas boas. Elas têm um destino muito cruel. E talvez eu e você aqui achamos que somos bons. Achamos que não fazemos nada de ruim. Se nós levantar a mão aqui e perguntar se todos nós aqui somos pecadores, eu tenho certeza que todos nós vamos levantar a mão e falar, eu sou um pecador. Tenho certeza absoluta. Se eu perguntar agora para algum de vocês assim, o que você pecou? Qual foi o seu pecado agora? Muitos vão coçar a cabeça e não vai saber falar qual foi o pecado que fez. Sabe por quê? Porque nós vamos falar que nós somos pecadores, mas na realidade nós vamos falar que somos pecadores porque nós sabemos que somos pecadores. Mas na realidade nós nem achamos que nós pecamos. Mas eu vou provar para vocês que nós somos pecadores e nós pecamos. Que nós não somos bons igual nós achamos que somos bons. E que se nós acordarmos amanhã no inferno,
nós vamos falar assim, nossa, eu mereço estar lá realmente. Você vai entender que o inferno foi feito para você. Eu estou dizendo para você mesmo, para você que está me ouvindo agora, você que está escutando, você que está vendo do outro lado. O inferno foi feito para você. E se você não acordar no inferno amanhã, se morrer, é só graça. É pura graça. Vamos abrir Mateus capítulo 5, por gentileza. Versículo 17. Algumas Bíblias têm uma epígrafe, né? Que diz assim, o cumprimento da lei e dos profetas. O cumprimento do quê? Da lei, né? E aí, o Sermão do Monte, é Jesus que está falando, tá, irmãos? Não é ninguém, não. Jesus fala assim, no versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim. Vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, qualquer um que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus. Nós gostamos de meter o pau nos escribas e nos fariseus. Eu quero saber qual que é um de nós aqui que tem a justiça maior dos escribas e dos fariseus aqui. Porque eles eram religiosos. Pensa em pessoas religiosas, eram aqueles homens. Eram religiosos. Aí Jesus está falando que se a nossa justiça não exceder a justiça deles, não dá. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Talvez algumas pessoas que nunca matou. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar em conta com seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Ou qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Qualquer um que desejar mal para o seu irmão, já matou ele. Alguém já desejou mal para alguém aqui ou não? Não estou nem falando que deseja hoje, tá certo? Então aqui está falando que você é réu. Você é réu do quê? Do fogo do inferno. Então você é merecedor do inferno. Se você desejou mal, talvez você nunca desejou mal para ninguém. Talvez você está aqui e fala assim, não, eu nunca desejei mal para ninguém, irmão. O cara bateu no meu carro lá e eu falei assim, nossa, seja abençoado, querido. Fofo, lindo. Bata no outro lado também. Ou talvez o cara pisou no seu pé e você já queria matar ele, entendeu? Xingou até o antepassado deles. Mas se você quiser continuar lendo, nós não temos tempo, senão a Silene vai tomar o microfone da minha mão, você pode continuar lendo aqui. Aí vê se você se enquadra nesse sermão. Porque tem alguns cristãos que ele acha que ele vai se enquadrar no Sermão do Monte. É porque os fariseus achavam que eles iam cumprir os 10 mandamentos. E eles faziam isso. E agora tem uns cristãos que ele acha que eles vão seguir o Sermão do Monte para ele ser cristão. Aí eu vou chegar só no último versículo. Talvez você não consiga seguir o Sermão do Monte, talvez você consiga seguir o último versículo 46. Aí se você conseguir ser o 46, já está bom para você. 46 fala o seguinte: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Tem alguém perfeito aqui?
Que antigamente estava escrito aqui assim, proibido entrar de pessoas perfeitas. Mas aqui, em Mateus, capítulo 5, versículo 48, diz que sede vós perfeito como vosso Pai do céu é perfeito. Nós nos enquadramos nesse aqui ou não? Não. Então vamos fechar a Bíblia e vamos embora, gente. Você acha que nós merecemos o inferno ou não? Nós não enquadramos aqui, irmãos. Não é para nós, não estamos enquadrados nessa situação aqui. Mas calma, irmãos, calma. 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 Se você está em Cristo, seus pecados estão perdoados. Se você está fora de Cristo, seus pecados estão se acumulando. Lembra quando Deus falou para Abraão que os pecados dos amorreus estavam se acumulando? E os pecados daqueles que estão fora de Cristo estão se acumulando ao dia de que há de chegar o furor, há do cálice da ira ser dado para que as pessoas tenham que tomar esse cálice da ira. Deus criou o homem à sua imagem para ser portador do bom fruto da vida. Por isso que nós como discípulos temos que glorificar a quê? A Deus através do quê? Através de Cristo. Por isso nós estamos enxertados na raiz. Deus tem um propósito para tudo isso, de ser glorificado. O propósito de Deus na vida do ser humano é ser glorificado. Deus será glorificado por cada alma nesse lugar e naquelas pessoas que estão nos ouvindo. De uma maneira ou de outra, Deus vai ser glorificado. Romanos capítulo 9 diz que claramente que os vasos de ira estão sendo preparados para a destruição. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer ao seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, Deus há de ser glorificado na nossa vida para a glorificação no Filho ou na perdição no inferno. Mas Deus vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Então uma coisa é certa, irmãos. Estatisticamente falando, 100% de todas as pessoas que morrem sem Cristo estão no inferno. Estão no inferno. E isso faz o que com a igreja? Nos dá uma responsabilidade do quê? De anunciar Jesus Cristo. E é por isso que quando eu falo que o Evangelho é muita responsabilidade para a gente ficar falando sobre outras coisas, quando você tem a oportunidade de pegar o microfone, tudo se torna muito pequeno perto do Evangelho de Jesus Cristo. A responsabilidade é muito grande. O que você tem para passar para as pessoas é algo muito grande, é imenso. Eu chegar para uma pessoa e falar, a sua vida vai melhorar, querido. A sua vida vai melhorar. A cura vai chegar na sua casa. Isso é muito pequeno. A salvação chegou. Você quer ver um maior milagre que tem? É Deus pegar um pecador como eu e você. Tirar do meio de tudo aquilo que é podre. Retirar daquilo, colocar nesse mundo caído e manter eu e você em pé. Manter eu e você separado de tudo que é podre. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. Isso é maravilhoso. Nem a cura de um câncer pode ser tão maravilhoso como Deus manter um pecador limpo a tanta impureza de um mundo caído como esse que nós estamos aqui. É muito pecado. 8 bilhões de pessoas pecando todos os dias contra a santidade de Deus.
Se Deus exterminasse com isso hoje, Deus continuaria sendo santo, santo e santo. Nada mancharia a santidade e a bondade e o amor de Deus. Nada. Nada. E eu queria falar sobre a gravidade. Versículo 11 fala o seguinte: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Se nós tivéssemos ideia da gravidade do inferno, nós não brincaríamos com isso, irmãos. Nós não brincaríamos com isso. Nós não trataríamos isso como algo inferior, como uma brincadeirinha, bate na madeira, credo, fala de inferno perto de mim, não, credo. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Se você amasse as pessoas mesmo, você jamais desejaria que alguém fosse para aquele lugar. Porque a gravidade que a Bíblia nos mostra sobre esse lugar é terrível. É terrível. E quem fala isso é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Alguém que demonstrou mais amor, compaixão por pessoas, que mais amou pessoas. E o Sermão do Monte nos mostra isso. E quando eu comecei a estudar novamente, me faz tremer. É algo apavorante quando você entende que o inferno é algo eterno. Os adventistas do sétimo dia, eles querem defender Deus, que eles acham não, que vai ter um tempo e vai acabar, porque é muito terrível. Como que alguém pode ficar a eternidade no inferno? Vai ficar a eternidade sofrendo no inferno? Que Deus é esse que vai largar uma pessoa eternamente sofrendo? Para pensar, irmãos, vê se tem lógica isso. Como que você vai falar assim, como que alguém pode sofrer eterno? O que é eternidade, irmãos? O que é eternidade? Tira 1 bilhão da eternidade, quanto sobra? Eternidade, irmão. Tira 2 bilhões da eternidade, sobra quanto? Eternidade. Tira 4 trilhões, quadrilhões, quintilhões da eternidade, sobra quanto? Eternidade. Quando você pensa na gravidade do inferno, você começa a entender que não é apenas uma pequena punição por um erro. Não, irmãos. Punição por um erro fazemos nós. O inferno não é uma punição porque você errou, não. Não é simplesmente uma punição porque não era para você comer a maçã, tá? Você comeu. Adão, chato, feio, comeu a maçã. Mateus 13, Jesus fala em choro e ranger de dentes. Versículo 42 fala: e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Fornalha acesa. Alguém já queimou o dedo alguma vez na vida? Alguém já teve uma queimadura? Alguém já rangeu os dentes de dor? A irmã estava nos falando sobre a dor. Eu sei o que é dor, irmãos. Quem gosta de ter dor? Mas você já parou para perguntar por que você tem dor? O que Deus quer mostrar para mim e para você sobre a dor? Sobre o choro? Por que Deus deu esse sentimento para mim e para você? Como diz os ateus, Deus está lá em cima e fica brincando com você. Chora agora, sente dor agora, dá risada agora. As pessoas ficam brincando com isso. Acha que Deus é um sádico. Eu não gosto de sentir dor. Tem alguém que gosta? Ou você acha que Jesus gosta de ver o sofrimento das pessoas? Tanto não gosta que veio aqui e curou as pessoas. E veio e além de curou eternamente. Curou para sempre. Porque para onde nós vamos não tem
nem choro, não haverá dor, não haverá lágrima mais. Então, ele não quer que o sofrimento. Mas por que permite, irmãos? Se você queimou o dedo alguma vez, você sabe. Aí você pode anexar aí a ideia de um fogo do que a dor. Agora pensa nisso. Coloca aí, faz uma equaçãozinha simples aí, a enésima vez. Lá o homem em Lucas 16, ele gritou em seus tormentos, e se ele pudesse ter uma gota d'água para pôr na língua. E não foi dado a ele. Em Mateus 18, versículo 8, fala: portanto, se a tua mão, teu pé te faz tropeçar, corta e o lança fora de ti. É melhor entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos, os pés, ser lançado no fogo eterno. E o que é pior da nossa geração, irmãos? Por que nós não aceitamos essa condição do inferno? A nossa geração não aceita a dor. Nós não convivemos bem com a dor. Em nenhuma parte. Se começa a doer um pouquinho, o que você faz? Imediatamente. Quem não tem aqui uma caixinha de remédio lá na casa dele? Tem uma caixinha de remédio lá. Primeira dorzinha que dá, ele vai lá e... Tuf. Está lá. Ninguém quer sentir dor, irmãos. É horrível. Eu estou falando que você está errado? Lógico que não. Quem gosta de dor? Para que eu vou ficar sentindo dor? Nós não trabalhamos bem com esse negócio de dor, não. Dor emocional, física, mental, qualquer coisa que seja. Nós precisamos resolver isso. E por que as igrejas fazedoras de amigos estão lotadas, irmão? Porque eu quero ser curado de alguma maneira. Por que aquelas igrejas lá que tem um cara lá que fica pondo na mão em todo mundo e benzendo todo mundo, está lotado? Porque o cara quer ser curado de alguma enfermidade. Ué, se não existisse isso daí, não estava lotada. O cara não quer sentir dor. Não importa, e as pessoas aproveitam disso. Aproveita, e tá bom. E como assim? E como que nós vamos trabalhar? Agora, como que eu vou aceitar um inferno onde a pessoa vai ter dor o resto da vida dela? Eternamente. Como assim? Como que eu vou apresentar um Deus para uma pessoa que vai chegar a pessoa no inferno? Ó, se você não aceitar Deus, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai te jogar no inferno. Pô, então eu quero. Você está brincando comigo, meu? Isso é fácil, só você aceitar ele. Aceita ele que você não vai mais para o inferno. Pô, então eu aceito. Porque o inferno é isso aqui que você está falando? O que eu tenho que fazer para não ir para lá? Aceita ele. Então tá bom. Tá, é só aceitar? Só aceitar. Bom, então tá aceito. Não está resolvido isso, irmão? E o que eu ganho com isso? Algumas coisas a mais. Ele vai te curar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai resolver seu problema financeiro, vai resolver seu problema familiar, vai resolver seus problemas. E de brinde ele vai te mandar para você para um lugar legal, bonito, uma rua de ouro, mansões celestiais, pérolas. Só não promete o que os muçulmanos prometem, 7 mulheres. Lá não promete isso. Se prometesse isso, estava lotado, mais gente ainda, ia ficar mais lotado de pessoas, mas isso não promete. Mas já está bom. Então, como que eu faço a doutrina? É o seguinte, se eu não vou prometer isso porque fica muito chato, eu tiro o inferno fora da doutrina, irmãos. Porque o inferno é amedrontador. Como eu não posso barganhar com isso, eu tiro o inferno da conversa do evangelho. Porque um Deus muito bom, muito misericordioso e muito bondoso, jamais pode lançar alguém para o inferno para sofrer dessa maneira, não pode. É impossível. Essa conversa de inferno não cabe para o evangelho. Um Deus que é apresentado no evangeliquez, ele não se adapta para isso. Não cabe nisso.
É muito antagônico. Como um Deus bondoso, que quer o bem de todo mundo, vai poder mandar alguém para o inferno, e lá no inferno ele vai ter dor, ranger de dente, fornalha acesa, eternamente. Não dá. Não, aí, vocês são loucos, se Deus não existe. Ou ele é bom e quer o meu bem e vai me dar tudo de bom, ou ele é ruim, quer o meu mal e vai me dar tudo de ruim. Não entenderam o Evangelho? O Evangelho nunca foi apresentado, irmãos. O Evangelho não é apresentado. É fé em outra coisa. É fé num Jesus que não existe. Um Jesus criado por pessoas. Infelizmente. E aí, quando nós falamos em choro, quanto de nós choramos, ou estão chorando, perda de algo, perda de alguém, perda de pessoas, perda de material, perda de animal, e estamos chorando e lamentamos. Imagine no inferno, onde esse choro é eterno. Isso é como Cristo descreveu o inferno, um lugar de choro. Você vai chorar, e não vai ter ninguém para te consolar. E Deus, o pior de tudo que nós lemos, você vai estar lá chorando diante do quê? Do próprio Cordeiro. Diante do Cordeiro. Diante dele. E aí que a coisa fica pior. Não é diante do diabo, irmãos. Não é diante de Satanás. Satanás vai estar lá junto com você. Com você. Comigo. Então o inferno não faz melhoras. Não tem purgatório. Lá você vai conhecer o que é o desprezo. As pessoas vão saber o que é o desprezo. O próprio Jesus falou: malditos, apartai de mim. Existe uma separação de toda a bondade de Deus. Nós podemos nos ligar para Deus aqui, irmãos. E essa é a grande realidade. Se você não quer Deus aqui agora, você também não quer Deus no céu. E nós voltamos para a primeira palavra que eu disse sobre a mente. Se a sua mente não quer Deus agora, o que garante que você vai querer Deus no céu? Não existe um toque de mágica, irmãos. Aqui nós estamos sendo preparados. Mas se você não deseja Deus agora, você não vai desejar Deus depois. E se você despreza Deus agora, você vai conhecer o desprezo de Deus depois. Apartai-vos de mim, malditos. E o pior, irmãos, e eu de verdade não quero entrar nesse detalhe, porque isso é uma coisa que já causou muito problema, mas para quem gosta de estudar, existem 33 textos relacionados ao ódio de Deus pelo pecado. Apenas 12 desses textos descrevem que Deus, odiando o pecado, e 21, Deus odiando o pecador. Salmo 5 é um desses. Sua alma odeia o perverso. Ele odeia a todos os malfeitores. Todos aqueles que estão fora de Cristo é tratado como malfeitor. E eu confesso, irmãos, que isso é apavorante. E eu não consigo falar do Evangelho para as pessoas que estão fora de Cristo, dizendo para elas que vai ficar tudo bem com elas. Eu não vou carregar o sangue desse pecador na minha mão. Não vou, irmãos. Não vou. Não vou. Eu não fiz um cursinho para ser popular, irmãos. Eu não vou falar. Eu não quero arrastar a multidão comigo, não, irmãos. Isso eu não vou arrastar comigo. Não vou.
Eu prefiro ver a igreja vazia e pregar para uma pessoa só. Mas ela saber que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se ela crê, ela vai ser salva. E se ela não crê, ela já está condenada. Já está condenada. Ela não vai ser condenada. Ela já está condenada. Já está. Infelizmente. Um terceiro ponto, irmãos. Eu vou correr, porque termina 10h30, 9h30. A adequação do Evangelho é uma das coisas mais terríveis. Lá no versículo 12 fala que aqui está a perseverança dos santos e os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. E o que fizeram do Evangelho? Há um texto muito interessante, já pregado, já preguei sobre isso, o pastor César já pregou uma vez. Chama 10 moedas e uma camisa. Pregado por Paris Rédia. Lá ele vai tratar em Juízes, sobre um levita que negocia a fé por uma camisa e 10 moedas, 10 ciclos. Mas é interessante nessa pregação que ele é um missionário e quando ele vê o que está acontecendo na África, aquelas pessoas morrendo, passando fome, úlceras, e ele se sente muito comovido com tudo aquilo. E ele faz uma oração para Deus e fala assim: Deus, eu preciso ir lá na África pregar para aquelas pessoas. Elas não podem morrer dessa maneira. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. E ele foi lá. E lá ele começou a pregar para aquelas pessoas, porque ele queria que aquelas pessoas fossem salvas. Ele estava movido a compaixão para aquelas vidas. E chegando lá, ele teve uma surpresa. Aquelas pessoas, elas amavam a iniquidade. Elas amavam a iniquidade. Elas não queriam Deus. E lá Deus mostrou para ele o seguinte: você veio aqui, não foi para me glorificar. Você veio aqui em compaixão a essas pessoas. Você veio aqui achando que essas pessoas, eu não estava de olho nelas, que elas mereciam misericórdia por você e não por mim. Deus está no controle. Quem morreu na cruz por pecadores foi Jesus Cristo. O Evangelho ficou tão humanista que o homem ficou mais importante do que Cristo. Para nós, salvar almas é mais importante do que glorificar a Cristo. Salvar almas virou um troféu na mão da igreja. As pessoas apresentam almas como um troféu ganho e não Cristo glorificado. E é interessante porque nesse ponto ele coloca e fala, onde entra o humanismo? O humanismo, ele fala o seguinte: entender as implicações do século XX na época, né? Temos que voltar 150 anos atrás a um conflito que atacou o cristianismo. Logo após os grandes avivamentos dos Estados Unidos, com Finer, o Espírito de Deus tendo sido derramado maravilhosamente em algumas porções de nosso país, veio um ataque aberto da Europa. Finer foi aqui que criou o apelo, chamar as pessoas para aceitar Jesus. Mas Finer, quando ele fez a questão do apelo, ele não fez com a ideia que as pessoas fazem hoje. Ele chamou as pessoas para aceitar Jesus para poder separar as pessoas, para que aquelas pessoas fossem tratadas e fossem doutrinadas, fossem querer conhecer a doutrina de Cristo. Mas aquilo foi sendo humanizado, como é feito hoje, inclusive. Então, o que aconteceu? A humanização, a filosofia acabou se entrando na igreja, onde a felicidade do homem sobrepôs ao Evangelho, onde a piedade do homem sobrepôs a piedade de Jesus. Então nós adequamos o Evangelho para que o homem pudesse aceitar a Jesus Cristo. Eu fiz um Evangelho que pudesse conversar com os homens de acordo com a necessidade dele. Qual que é a sua necessidade?
A minha necessidade é essa. O evangelho encaixa para você. A sua é essa. Encaixa para você. A sua encaixa para você. A sua, meu problema familiar, encaixa. Problema de saúde, encaixa. Meu problema financeiro, encaixa. Meu problema, encaixa. Ele encaixa em qualquer parte. Meu problema é social, encaixa. O evangelho encaixou em tudo. Mas qual que é o nosso problema? O nosso problema é muito mais sério. O problema do homem é que ele está distante de Deus. Ele é um inimigo de Deus. E Deus está sendo cada vez mais abominado por ele. Ele está cada vez mais distante de Deus. Ele está cada vez mais ofendendo a Deus. E Deus não está sendo glorificado nele. E Deus tem uma coisa que Deus preserva. O que é? A sua glória. E Deus há de ser glorificado. Como eu falei, há só dois momentos. Ou ele vai ser glorificado através de Cristo da cruz do Calvário, ou ele vai ser glorificado através da sua condenação no inferno. Não há outra maneira. Não há outra maneira. E aí ele pôde entender o seguinte: olha, a pregação do evangelho é para a glória de Deus. Deus há de ser glorificado na vida de um pecador. Quando uma vida é ganha para Cristo, Deus está sendo glorificado. Não se preocupe com isso. Deus está sendo glorificado. Quando o evangelho está sendo pregado, eu amo pregar o evangelho, Deus está sendo glorificado. Deus está sendo glorificado. E nós, irmãos, temos que saber que a santidade de Deus, porque ninguém sem santidade verá o Senhor. E a santidade de Deus, ela é importante. A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, nós podemos amar o evangelho. Nós podemos amar a pregação. Nós podemos amar o evangelismo. Nós podemos amar a igreja. Mas, acima de tudo, nossa mente tem que amar e buscar a Deus. De tudo isso, irmãos, o inferno nos mostra e coloca uma estima adequada no quê? Na obra que foi feita na cruz do Calvário. Quando você sabe o que foi feito na cruz do Calvário e você olha para o inferno, você tem a noção da grandeza, do resgate que foi feito na sua vida e na minha vida. O resgate que foi feito para a humanidade. Como a humanidade caída, como a humanidade está cada vez mais perdida. E o caminho que ela está percorrendo em passos largos. As pessoas estão olhando e vendo a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia, o que vai acontecer no Brasil, o que vai acontecer em tal lugar, no outro lugar. Irmãos e irmãs, os pecados estão se enchendo. O cálice da ira de Deus está transbordando. E o que vai ser desse mundo, irmãos? O que vai ser dessas pessoas que vão para o inferno? O que vai ser de mim e de você se não estivermos em Cristo? A maravilha é que Deus, nessa noite, chama aqueles que quiserem, venha. Se você quiser, venha. O chamado do evangelho é para hoje. A porta está aberta agora. Lá em João 3 falou, como a serpente foi erguida no deserto, assim foi Cristo erguido na cruz. Aquele que olhar, olhe aí e viva. Olhe e viva. Cristo nos mostra e nos chama hoje. Venha, porque depois do venha, sabe o que vai ser? Aparta. Hoje é venha. Amanhã é aparta. Que Deus nos abençoe e que nós possamos escolher o venha.
Deus nos guarde.